Olá, sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal. Estamos de volta com muita alegria para continuarmos nossas demandas, nossas falas, nossas reflexões em relação à inclusão. Esse tema que a gente vai trabalhar hoje é um tema que foi sugerido por você aí que está na escola, foi um tema que foi enviado pelas professoras do AEE. A gente hoje vai conversar sobre a afetividade, inclusão e afetividade na educação infantil. Percebam a importância dessa temática, que a gente está falando de um momento da infância onde é determinante a construção de muitas habilidades e competências. E aí a gente vai trazer o olhar inclusivo para esse público, para essa faixa de idade, para essa modalidade de ensino. Lembrando que a educação inclusiva, ela está presente em todas as modalidades de ensino, desde a educação infantil até os cursos de graduação e pós-graduação. Então, hoje, a gente vai conversar sobre a inclusão e a afetividade na educação infantil. A gente tem características muito semelhantes, a gente tem aspectos muito importantes que são contemplados tanto na educação inclusiva quanto na educação afetiva. Então, são aspectos que compõem os dois olhares para a configuração do trabalho pedagógico voltado para algum público específico, tanto para os estudantes com deficiência e para o estudante que frequenta, que faz parte da educação infantil. Então, a gente entende que tanto na educação inclusiva quanto na educação afetiva, os saberes e as práticas, eles são direcionados para todos. A gente pensa em oportunidade, a gente pensa em desenvolvimento para todos os estudantes. A gente também fala que o diálogo, ele se configura no viés da criação de vínculos. A educação afetiva pressupõe construção de vínculos, a educação inclusiva também construção de vínculos. É na configuração desses vínculos que a gente está propiciando o desenvolvimento. A gente rompe com a lógica da exclusão. E aí, quando a gente fala desse rompimento, desse olhar que exclui, a gente está falando de personalização, que é algo que a gente já vem falando sempre nos nossos encontros. A gente fala dessa ambiência educacional afetiva, esse ambiente que pressupõe afeto, esse ambiente que constrói prazeres, emoções, sensações e que gera propensões. Não sei se vocês lembram, em um dos nossos últimos encontros, que nós conversamos sobre a questão conativa. Então, quando a gente fala de afeto, a gente está falando de conação. E aí a gente também pensa na qualidade do trabalho social, nas questões emocionais e na qualidade do trabalho científico. Quando a gente fala desse item, é muito importante porque a gente está falando de preparar pessoas para a vida. A gente está falando de construir competências e habilidades que fazem com que essas pessoas fiquem funcionais, elas participam. E aí a gente também está pensando que nessa configuração desse trabalho não há um espontaneísmo. A gente precisa ter muita clareza das nossas intenções, o que a gente pretende com esse trabalho, qual o objetivo que a gente pretende alcançar. Então, na educação inclusiva e na educação afetiva, a gente tem aspectos que são indispensáveis. E aí a gente pode ver acolhimento, a contextualização, oportunidades que todos os estudantes precisam ter, o processo de adaptação, a personalização, como eu falei anteriormente, e as questões relacionadas à acessibilidade. Então, a gente torna acessível a partir do afeto, a gente torna acessível quando a gente adapta, quando a gente faz adequações. Então, acessibilidade física, acessibilidade metodológica, acessibilidade atitudinal. E aí a gente encontra esses aspectos tanto na educação afetiva quanto na educação inclusiva. E que a gente não perca de vista que trabalhar com afeto é incluir, e incluir pressupõe trabalhar com afeto. Então, como é que a gente conceitualiza, como é que a gente conceitua, a afetividade? Então, a afetividade ela se constrói a partir da capacidade individual que a gente tem de experimentar, de experienciar. É através da experimentação e da experiência que a gente adquire um repertório para a vida. Então, quando a gente fala das crianças menores que estão na educação infantil, a gente está falando de dar possibilidade de ter experiências significativas, de ter experiências marcantes que sejam estruturantes. Então, trabalhar com afeto é possibilitar desenvolvimento integral.
né? A gente enxergar o estudante de forma holística, de forma inteira. Então, percebam o quanto trabalhar uma educação afetiva é indispensável nessa faixa de idade, mas não só nessa faixa de idade. Quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente não pode perder de vista a conação, emoções, sensações e afetos. E aí essas experiências afetivas, elas propiciam para a gente correlações psicossomáticas. O que seria isso? Correlações psicossomáticas, é uma palavra difícil, né? Mas quando a gente sente as coisas, essas coisas repercutem no nosso corpo, né? Essas sensações fazem a gente permanecer engajado em uma atividade ou não, faz a gente sentir reações físicas. Então, quando a gente fala de uma educação afetiva, a gente está pensando em sensações, e isso corresponde a respostas importantes no nosso corpo. A gente fala da influência que as boas emoções, que as sensações, que o afeto, que o acolhimento precipita na percepção, na memória, né? Nessas competências cognitivas que a gente vem falando sempre aqui, no quanto a gente precisa fazer um trabalho regular e sistemático para desenvolvê-las, né? Na organização do pensamento, a gente se organiza para agir, para decidir, para selecionar. Quando a gente está bem, quando a gente está inteiro, quando a gente funciona no viés do afeto, né? A gente tem contemplado experiências muito importantes, né? E aí a gente também está estimulando nossas vontades e nossas ações, né? E aí é quando entra o aspecto volitivo, essa coisa do desejo, de querer fazer, de se engajar. Segundo Vallon, né, a inteligência é um elemento importante para o desenvolvimento humano, mas esse desenvolvimento humano cognitivo, né, que está estruturando todo esse processo de aprendizagem, ele não se dá sem os afetos, né? Ou se dá de forma longe das questões relacionadas ao afeto, a gente corre um sério risco de ficar com várias lacunas, com várias carências nesse desenvolvimento do estudante. E aí a gente contempla, deixa eu voltar mais um pouquinho, a gente contempla função cognitiva, função motora e função afetiva, né? Lembram que a gente fala sempre do desenvolvimento da pessoa de uma forma inteira. Percebam o quanto é importante esse olhar para a educação infantil, né? E para o estudante que tem deficiência. Então, o referencial curricular nacional para a educação infantil, ele traz para a gente aspectos que são importantes e que a gente só consegue trabalhar se a gente estiver construindo um trabalho no viés do afeto. Então, a gente fala da imagem positiva de si. O estudante precisa construir uma imagem positiva dele próprio. E isso vai repercutir a vida inteira, né? Precisa estabelecer vínculos afetivos. A gente funciona muito melhor quando a gente está se sentindo bem com as pessoas, quando as interações são produtivas e são positivas. E aí a gente brinca, a gente se expressa, a gente sente, a gente percebe e a gente expressa desejos e necessidades. Então, perceba o quanto é importante essa união de afeto e de cognição. A BNCC, na educação infantil, traz para a gente a importância da interligação de todos esses aspectos. A gente já sabe. Eu trouxe essas informações para a gente relembrar, né? E aí, conviver, brincar é importante e indispensável, participar, se expressar, explorar e conhecer-se. Imagine se a gente tivesse que construir todas essas habilidades na criança de 4 anos, né? Por exemplo, sem que a gente trabalhasse no viés do afeto, né? Sem que a gente acolha, sem que a gente oportunize, sem que a gente personalize. Então, é praticamente inviável a gente construir o desenvolvimento global se a gente burla as questões afetivas. E aí, o papel da afetividade na educação infantil é indispensável, né? Porque reforça de verdade o cuidar, né? Está integrado também com as questões que se relacionam com o autoconhecimento. Como vai explorar o mundo, como a criança vai se perceber no mundo, o que ela vai sentir a partir das interações. E isso tudo favorece a formação de vínculos, né? Quando a gente interage muito bem com as pessoas e com os ambientes, a gente cria vínculos. Vínculos que são aspectos importantes para que a gente se desenvolva e que geram produção, que geram a possibilidade de funcionar bem e de se desenvolver cada vez mais.
As crianças, numa educação afetiva, onde o respeito, o afeto, o acolhimento, o carinho é percebido, as crianças elas ficam no centro do processo. Elas são percebidas nas suas necessidades, elas são percebidas nas suas possibilidades. E aí a gente entende que na educação infantil é um momento de transição muito importante de um ambiente de aprendizagem familiar para um ambiente de aprendizagem formal. Então, imagine uma criança de 4 anos passando por essa ruptura desprovida de acolhimento, sem receber afeto, sem ser enxergada nas suas necessidades. Então, a afetividade na educação infantil, ela faz com que essa criança possa conhecer o mundo e se integrar no mundo de uma forma muito mais produtiva. Então, a gente viu até agora que esses aspectos que compõem a afetividade, eles são indispensáveis quando a gente pensa no desenvolvimento de todos, não é? Quando a gente se lança em um novo processo de aprendizagem, a gente entende, independente da idade, independente de onde a gente esteja, a gente entende que é muito importante que todo o trabalho, todo o processo de desenvolvimento e de aprendizagem, ele se configure a partir do afeto, do acolhimento e do respeito. Então foi isso que a gente viu aqui agora nesse nosso primeiro encontro. E vimos também o quanto inclusão, né, e afeto, educação inclusiva e educação afetiva estão juntas, estão entrelaçadas nesse processo de desenvolvimento da criança menor, da criança que está lá na educação infantil. Então é uma faixa de idade onde as emoções e as sensações elas são determinantes para o processo de aprendizagem, para a aquisição de competências mais simples, para o desenvolvimento de habilidades mais complexas e vice-versa. Então, eu espero que esse primeiro dia da nossa fala, da nossa reflexão, tenha deixado em você o desejo, a vontade de pensar, de refletir, de incluir nas suas práticas diárias na escola o olhar para o afeto. No nosso próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho de afetividade e o desenvolvimento cognitivo. De que forma o afeto ele interfere no processo de aprendizagem? Na aquisição de competências que fazem com que esse estudante interaja, participe e se desenvolva. Espero que vocês tenham gostado. Conto com a presença de vocês para o nosso próximo encontro, né, onde vamos falar de afetividade e o desenvolvimento cognitivo. Até lá, espero vocês.